Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 11 e 12. Pedrinho, descansa hoje. Aleluia. Dá descanso para o Pedrinho hoje. Bota o Jota para trabalhar mais um pouquinho. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Amém. Glória a Jesus. Quem pode dizer que Deus é bom? Deus é muito bom. Deus, Ele é bom demais. Amém. Boa noite, paz, irmãos, que o Senhor os abençoe. Amém. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Aleluia. Amém. Deus é bom. Deixa a sua Bíblia aberta aí, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta noite, obrigado por sua presença aqui, Senhor. Nós nos assentamos aos teus pés para aprender com o Senhor neste momento. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra. Que o nosso coração seja uma terra boa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração seja uma terra boa, Senhor, onde a tua palavra produzirá 30, 60 e 90, para a glória do teu santo nome, Senhor. Levamos cativos o nosso pensamento a Cristo agora. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Desejamos que cada um de vocês, que cada um de vós mostrem o mesmo zelo até o fim, até o final. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que o zelo que outrora começamos com as coisas concernentes a Deus, ela permaneça até o fim. Isso me faz lembrar do texto das sementes que é lançada em vários tipos de terreno, e nós já aprendemos sobre isso, que a forma como nós tratamos a palavra demonstra o tipo de terreno que nós somos. E aquela passagem que vocês já conhecem, o semeador tem um que recebe com muita alegria, mas quando vem o calor, quando vem o sol, ele logo esmurece, ele logo desiste, ele não vai até o fim. Então nós precisamos ir até o fim. Não é a forma como nós começamos, é a forma como nós terminaremos a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa corrida. Cristão, filho de Deus, igreja do Senhor, eu quero dizer que a nossa jornada com Cristo, ela não é uma corrida de 100 metros, onde você vem e junta toda a força, todo o fôlego e desespera numa corrida e logo acaba. Não. É uma maratona. É uma maratona. A consistência, ela será e ela é muito importante. Então o escritor vem falando: olha, eu desejo que vocês tenham o mesmo zelo até o fim, até o final, porque o desejo do escritor e o desejo de Deus para as nossas vidas é naquele grande dia ele dizer: você venceu, porque você perseverou. E relembrando, vencer não quer dizer chegar em primeiro lugar, é terminar a carreira proposta. Paulo vai dizer: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, desde agora o justo juiz já separou uma coroa para mim, não apenas para mim, mas para todos que amarem a volta do Senhor. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu fui até o fim, eu não parei pela metade.
E ele vai dizer: para completa certeza da esperança, não desejando que vos torneis negligentes. Fala para o irmão: não se torne um negligente. Não se torne um negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé, fala comigo, pela fé e paciência, herdam as promessas. Irmãos, olha aqui para mim, é interessante essa questão, e saltou quando eu estudava a palavra de Deus. É bem verdade que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e ressaltando até o que foi falado no domingo, que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela me faz caminhar, a fé, ela me faz ir em direção, a fé me faz acreditar que vai se cumprir a palavra daquele que me prometeu. Então a fé traz isso. Mas o escritor aos Hebreus, ele vem trazendo juntamente algo com a fé. Ele diz assim: olha, eu quero que vocês sejais imitadores dos que pela fé, e ele não fala só fé, mas também pela paciência, herdam as promessas. Se por um lado, irmãos, a fé, ela me faz acreditar, ela me faz começar a caminhada, é a paciência que me faz entender que existe um tempo determinado para todas as propósitos debaixo do céu, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Então muitos começam com a fé, mas se esquecem de caminhar com a paciência também ao lado, e por não acontecer aquilo que Deus lhe prometeu de imediato, ou num tempo em que nós propomos no nosso coração, não que Deus tenha falado, não que Deus tenha dito, aí muitos desfalecem, muitos desistem. Fala para o irmão que está do seu lado assim: paciência é tão importante como a fé. Nós precisamos ser imitadores daqueles que pela fé, mas também pela paciência. É interessante, irmãos, porque paciência aqui fala de esperança, e esperança em um tempo em que vai se cumprir. E Deus parece que tem um negócio com essa questão de tempo. Parece não, Ele tem. É tão interessante que Abraão foi chamado com 75 anos, mas veio se tornar pai apenas com 100. O pai de Isaac, o pai do herdeiro, o pai daquele que repousava a promessa. Moisés, ele recebeu a promessa e achou que com 40, e eu quero falar muito sobre Moisés hoje, estava pronto, mas veio se cumprir aos 80. Davi recebeu a promessa de Deus quando ele ainda era apenas um adolescente. Alguns acreditam que quando ele foi ungido, tinha na faixa de 16 para 17 anos, quando ele recebeu a primeira unção, mas só veio confirmar o seu reinado quase 20 anos depois. José recebeu a promessa de Deus, ainda muito novo, ainda menino também, um jovem também, mas só veio se cumprir depois de um tempo, aproximadamente 20 anos também. Então a fé, ela me faz acreditar, e a paciência, ela me faz esperar o tempo certo de Deus. Nada que é vivido, quem gosta de anotar frases, nada que é vivido antes do tempo devido será tão prazeroso, completo e eficaz como aquilo que é desfrutado dentro do tempo divino. Eu vou falar de novo. Nada que é vivido antes do tempo devido será tão prazeroso, tão completo e tão eficaz como aquilo que é desfrutado dentro do tempo divino. Deus, ele diz que há um tempo para plantar e há um tempo para
colher. Não adianta você querer colher no tempo que é para plantar. Deus diz que há um tempo para descansar e há um tempo para trabalhar. Há um tempo para deitar e há um tempo para se levantar. Há um tempo para se alegrar e há até um tempo também para chorar e para prantear. Há um tempo para todas as coisas. Para a gente entender isso, irmãos, não tem como você querer chupar manguita lá pelo mês de fevereiro. Ainda tem até uns pés que costuma ainda ter uma ou duas ali, mas tem um tempo certo. Assim também como procurar determinadas frutas fora da estação, irmãos, comer fruta verde. Alguém já chupou uva verde aí? Comeu uva verde? Uma fruta que é tão doce, uma fruta que é tão saborosa, uma fruta que é tão gostosa, mas se desfrutar, querer chupar ou na verdade comer, mastigar aquela uva, quando ela ainda está verde, fora do tempo, não será tão prazeroso, não será tão completo e não será tão eficaz como chupar a uva no tempo devido. Aquilo, irmãos, que muitas vezes é bênção, pode se tornar um grande problema, mesmo sendo propósito de Deus, mesmo sendo promessas de Deus, se desfrutado no tempo errado. Para os casados aí, tem coisa melhor do que o sexo? Que é isso, pastor? Meu pastor costumava brincar o seguinte, ele dizia desse jeito: se Deus inventou coisa melhor do que mulher, Ele deixou lá no céu, vai ser reservado para nós lá. É algo que foi criado por Deus, é algo que o Senhor diz assim, digno de honra, é o matrimônio. É algo, irmãos, que se desfrutado no tempo certo, é algo que Deus vem e sela, é algo que Deus vem e abençoa, é algo que a consciência não te acusa, não te culpa. Há uma entrega de corpo, há uma entrega de alma e há uma entrega de espírito. Há um complemento maravilhoso, tremendo, honrado por Deus. Mas algo que é tão divino, feito no tempo errado, traz dor, sofrimento, acusação, sentimento apenas de ser usado e depois desprezado como um lixo. Nada que é vivido antes do tempo devido será tão prazeroso, completo e eficaz como aquilo que é desfrutado dentro do tempo divino. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6 diz isso aqui: quem guardar o mandamento não experimentará o mal, e o coração do sábio discernirá o tempo, fala comigo, tempo, e o modo. Ele discernirá tanto o tempo como o modo. O escritor aos Hebreus está falando de fé e paciência, que é esperar o tempo certo. E agora Eclesiastes, o sábio, vai falar que além do tempo também existe um modo, existe uma forma, existe um meio, existem princípios que precisam ser vividos e observados. Então o sábio, ele discernirá o tempo, mas também discernirá o modo. E ele continua dizendo: porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Modo fala de uma forma. E Zacarias capítulo 4, versículo 6 vai dizer para mim e para você: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Olha aqui para mim. Satanás, irmãos, ele vai tentar de todas as formas, de todos os meios, fazer com que eu e você fracassemos dentro do propósito de Deus para as nossas vidas.
A primeira investida que ele vai fazer contra nós é tentar roubar de nós a fé. A primeira coisa que ele vai tentar contra as nossas vidas é fazer com que a gente duvide do caráter de Deus, duvide da palavra de Deus, duvide das promessas de Deus, duvide daquilo que Deus falou ao seu respeito. E como ele tem investido pesado, irmãos, no coração de muitos, e quantos têm se deixado levar, e ele usa dessa estratégia muito e muito tempo, e tentou até mesmo contra Cristo, colocar dúvidas acerca da palavra de Deus. Agora preste atenção, quando ele não consegue roubar de nós esta fé, e ele vê que a gente continua caminhando em direção, baseado nessa palavra, ele vai usar de uma outra estratégia, fazer com que eu e você pequemos ou erremos na questão do tempo, fazer com que eu e você coloquemos os bois, a carroça na frente dos bois. Se ele não consegue roubar de nós a fé, ele vai tentar fazer com que a gente não entenda, não sejamos sábios e não entendamos o tempo e também o modo que Deus age. Ele fez isso com Abraão, irmãos. Abraão tinha uma promessa de Deus, assim também como Sarai tinha a mesma promessa, que seria dos dois, que eles seriam pai de uma grande nação, pais de uma grande nação, que neles seriam benditas todas as famílias da terra. Mas o tempo foi passando. Se nós temos uma coisa que nós não podemos falar, é que Abraão não teve fé. Abraão teve fé, que ele começou a caminhar, ele andou em direção à palavra de Deus, de ir para uma terra que ele não sabia, que ele não conhecia, e passou a ser conduzido. Mas foi passando o tempo, e a promessa de ser pai não acontecia. A promessa de ser pai não acontecia. Então o que acontece? Numa das viagens que ele teve passando pelo Egito, eles trouxeram Agar. Cuidado com aquilo que você está trazendo para dentro da sua casa, tirada do mundo, porque isso pode crescer e trazer um problema terrível amanhã. Agar era egípcia. Numa das suas passagens por lá, eles trouxeram. E um dia Sarai estava lá, olhou para ela, já havia passado o costume das mulheres. Ela já era estéril e havia passado o costume das mulheres. Olhou para Abraão, Abraão já estava meio velho. Ela vai e diz: bem, vamos fazer o seguinte, Deus disse que você seria pai de uma grande nação. Nós temos aqui Agar, que é a escrava aqui de casa. Faz o seguinte, pode se relacionar com ela, e aí o menino que nascer vai ser herdeiro seu, e está na bênção, porque o tempo já passou. Eu já não posso mais, você já está caminhando para a mesma coisa. Então enquanto ainda tem um certo vigorzinho aí, vai lá, resolve esse problema, vamos dar uma ajudinha para Deus. O sábio, ele consegue discernir o tempo e também o modo. Nesse momento nem Abraão nem Sarai estavam sendo sábios, estavam se deixando levar pela prova do tempo. Se o inimigo não consegue roubar de você a palavra, ele vai fazer com que eu e você caiamos na prova do tempo, se apegando à promessa, mas fora do tempo. E nós sabemos o problema que teve. Eu quero falar para vocês de um homem. Eu falei que eu queria falar de Moisés. Abra comigo aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Tem uma coisa que nós temos que pedir a Deus, irmão, é para controlar a nossa ansiedade. E eu estou falando de mim mesmo, viu? Pensa num camarada que gosta de fazer as coisas, que se tem um negócio para amanhã, eu tenho que fazer hoje. Não é bem assim.
A gente precisa de equilíbrio, eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de graça e de discernimento de Deus para entender os tempos. Porque o tempo, irmãos, o tempo de espera forja o nosso caráter. Ensina-nos a não sermos rebeldes ou autossuficientes. E ainda nos estimula a confiar plenamente em Deus. Olha o que Estevão está falando. Quando ele estava para ser apedrejado, o discurso dele, ele vai a partir do capítulo 7, versículo 17, ele diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Que promessa é essa que Deus havia feito a Abraão? No dia que Abraão fez uma aliança com Deus, Deus veio e falou para Abraão, em uma visão, dizendo: Abraão, meu povo, ele será levado para uma terra, lá ele ficará, e ficará escravo durante 400 anos. Mas passando os 400 anos, eu vou retirar o meu povo, e esse povo será um povo grande, um povo forte. Era a promessa de Deus para Abraão, e agora Estevão está falando, olha, aproximando-se o tempo, o povo ficou mais forte, o povo cresceu, multiplicou, estava assim, amadurecendo para se cumprir a promessa de Deus. Olha no versículo 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e em obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu-o, e ninguém o vingou, e ninguém defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. 25, olha que interessante. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. Fala assim comigo: eles não entenderam. Moisés decidiu ir, pensando que, fazendo aquilo, seus irmãos iriam entender que pelas mãos dele o Senhor os libertaria, mas ninguém entendeu. Por que ninguém entendeu? Porque não era o tempo, porque não era a hora, porque não era o momento. Moisés, por mais que tivesse a promessa de Deus sobre a sua vida, que Deus o tivesse guardado, Moisés nasceu nesse tempo em que o povo estava crescendo e se fortalecendo. Moisés, ele foi guardado e foi protegido por Deus, debaixo de uma promessa, debaixo de um propósito. Moisés fez com que o próprio perseguidor financiasse, patrocinasse o crescimento e o desenvolvimento. E quando Moisés completou 40 anos, aí nós lemos aqui Moisés, agora ele estava educado em toda a ciência dos egípcios, se tornou poderoso em palavras e em obras. Era um homem que achou que estava capacitado, achou que estava pronto, achou que seria na força do seu braço. Então Moisés, ele decidiu ir. Por mais que Moisés repousasse sobre a vida dele um chamado, repousasse sobre a vida dele um propósito, Moisés neste momento não estava sendo enviado, não estava sendo comissionado. Ele decidiu ir pelas suas próprias pernas, pela sua própria força. Por isso que Zacarias vai dizer: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Moisés achou o seguinte, na hora que ele viu um egípcio que estava ali
impondo um fardo sobre um dos seus patrícios. Então Moisés chegou a hora ali, e partiu para cima, matou o camarada, e agora ele pensou, agora todos vão entender. Mas ninguém entendeu. Irmãos, Deus disse, olha aqui para mim, dorme não. Deus disse para Abraão que o povo ficaria quantos anos? 400 anos. Mas quantos anos o povo ficou escravo no Egito? Quanto tempo? 430. Êxodo vai falar 430 anos o povo ficou. Foi acrescentado 30 anos de escravidão. Sabe por quê? Porque Moisés não esperou o tempo. Quando foi que Deus veio e chamou Moisés? Quando ele tinha 80 anos. Quando ele tinha 80 anos, agora no deserto, quando Moisés tentou fazer na sua força, quando Moisés tentou fazer na força do seu braço, quando Moisés tentou fazer no seu tempo, a única coisa que ele conseguiu atrair para si, foi ter que fugir, porque o faraó da época quis matá-lo, e o seu povo não reconheceu, não o aceitou como líder natural, porque não era tempo. Moisés tinha 40 anos, teve que fugir para o deserto com 80 anos que ele foi chamado e agora comissionado por Deus. Então olha para vocês verem, a conta é muito simples. 430 menos 40 anos que Moisés passou no deserto, ele tinha 40, quando tentou fazer com as suas próprias forças, 40 anos ele passou no deserto, agora ele tinha 80, 430 menos 40 dá quanto? 390, faltava ainda 10 anos, quando Moisés com 40 anos, tentou fazer, não discerniu o tempo, e não discerniu o modo, o meio. Olha para você ver, que ele com 40 anos, a Bíblia acabou de dizer, que ele era poderoso em palavras, mas quando ele é chamado com 80 anos, o que ele diz? Eu sou homem de poucas palavras, de língua pesada. Agora ele já não tinha mais tanto vigor, agora ele já não era mais poderoso em palavra. O que o Senhor estava dizendo para Moisés e dizendo para nós? Não é na sua força, não é no seu braço, não é na sua capacidade, é no meu espírito, é no meu tempo, é da minha forma. E muitas vezes, irmãos, nós falhamos e nós erramos por não entender o tempo e também por não entender os meios e as formas. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito, e por não acontecer nem no nosso tempo, nem no nosso jeito, aí andamos errantes, meio que perdidos, e muitas vezes atrasando o propósito e o projeto que é de Deus nas nossas vidas. Moisés, irmãos, entenda, quando o tempo acontecer, quando estiver no tempo, quando estiver na hora, vai haver uma aceitação natural das pessoas. Ninguém se torna um líder por causa de um cargo, se torna um líder porque Deus o constitui. Ninguém se torna um líder por imposição, Deus faz, há uma aceitação natural. Quantas pessoas, irmãos, atrasando o projeto de Deus em suas vidas, o propósito de Deus nas suas vidas, porque não consegue esperar o tempo, entra em cada barca furada. Quantos relacionamentos, irmãos, quantos relacionamentos destruídos, quantas vidas destruídas, quantas pessoas com a vida sentimental completamente arrebentada,
sabedores que tinham uma promessa de Deus, é plano e é projeto de Deus, mas não consegue esperar o tempo. O primeiro estrupis que vem, ainda usa a Bíblia, diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu me lembro de um testemunho, não sei se é testemunho, se é história que o pastor conta, mas o caso é interessante. Se é verdade ou se não é, dá para a gente aprender uma historinha aí. A menina, irmão, era doida para casar, mas doida para casar. Aqui não tem isso. Aí apareceu o bonitão. Aí começou a namorar. Aí quiseram noivar, e no dia do noivado chamou o pastor, e o pastor muito correto, muito reto, falou: ó, não vai dar certo esse negócio. Você quer as coisas de Deus, ele não quer nada com Deus, ele não quer nada com o Senhor, não tem compromisso nenhum. Não, pastor, mas eu amo, e eu estou orando, vai converter. Pastor, outra coisa, marquei o casamento. Faz isso não, ainda dá tempo. Não, mas eu quero casar, pastor. Eu amo e vai converter. Então tá bom, você quer, tá dado o conselho, é uma decisão sua, Não, Deus tem plano, Deus tem propósito. Então tá bom, se você está dizendo. Casaram. Quando foi um ano depois, essa irmã, uma cara de atribulada, chegou para o pastor, e o pastor já via que nos cultos ela andava meio cabisbaixa, meio triste. Primeiro mês, segundo mês, era só alegria, maravilha, louvado seja Deus e tal. Mas depois de um ano, ela chegou toda triste: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Filho, o que é? Pastor, não estou aguentando mais. O que você não está aguentando mais, filha? Pastor, meu marido, todo dia, vai com os amigos lá para casa, ficam jogando baralho até de madrugada. Pastor, e ele tem um cúmulo, pastor, de me acordar 2 horas da manhã, para mandar eu fritar bife picadinho para servir para eles, pastor. Pastor, o que eu faço? Pastor, o que eu faço agora? O pastor disse assim: filha, levanta com a cara de alegria e vai fritar os bifes. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão igual um Balaão. Estão igual o Balaão, confundindo vontade permissiva de Deus com vontade de Deus. Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você já sabe que existe um tempo e existe um modo correto, existe uma forma certa. Para que vai entrar? Não, mas é porque eu quero, Aí Deus vai dizer assim: não é isso que eu tinha, mas já que você quer, então toma. A pessoa: mas Deus tem propósito. Tem um propósito agora para te ensinar através dessa escolha errada que você fez, para mostrar que toda escolha tem consequência, e toda escolha fora de um modo, fora de um meio correto, vai trazer dor e vai trazer sofrimento. Aí eu já tive casos de pessoas que eu atendi e disse: pastor, não estou aguentando, mas Deus disse que tinha um propósito. Eu falei: tem mesmo. Eu falo desse jeito, isso que eu estou falando para você, eu falo lá. Deus tem um propósito para te mostrar a consequência das suas escolhas. Agora permanece. Está achando que é mole, irmão? Existe um tempo e existem modos, e o sábio, ele vai discernir. Mas está passando o tempo. Descansa.
Esperei com paciência. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, a minha oração. Ele estendeu. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu falar acerca de um Deus tão grande, que trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que neles confiam, para aqueles que entendem que existe um tempo e existe também um modo correto, existe um modo certo de Deus fazer as coisas, irmãos. Às vezes nós nos precipitamos, porque não entendemos a importância do tempo. Quando o Senhor fala de tempo, na verdade o que o Senhor, Ele vem e mostra ao nosso coração um plano e um propósito, mas diz: isso é o que eu tenho para a sua vida, agora eu quero usar o tempo para que você amadureça, para quando isso acontecer, seja uma bênção na sua vida. Tempo, irmãos, fala de amadurecimento, fala de crescimento, fala de desenvolvimento. Crianças, quando nós somos crianças, é tão interessante que, se a gente parar para pensar, algo que é bom nas mãos de criança pode se tornar muito perigoso. Remédio é bom, sim ou não? Remédio é bom, ok? Promove a saúde, a restauração, mas você pode olhar que lá na bula do remédio, na maioria dos remédios, vem lá escrito lá na caixinha: deixe fora do alcance de crianças, porque aquilo que é bom nas mãos de crianças imaturas pode se tornar um grande problema. Quando a gente vê o produto de limpeza, gente, tem coisa melhor do que você chegar numa casa e a casa está cheirosa. Oh, que maravilha, né? Aquele cheirinho de... Tem gente que gosta de lavanda, gente que gosta de outras aí, só lembrei de lavanda agora, então vai ficar só ele mesmo. Mas você cheirar. Mas aquilo que promove limpeza, promove clareza, promove uma purificação, vem escrito também: deixe longe do alcance de... Porque mesmo algo que promove limpeza nas mãos de criança pode trazer um grande transtorno e até a morte. Quando Deus fala de tempo, está falando de amadurecimento, de crescimento. Ele nos aponta o caminho, mas diz: agora eu quero que você cresça, eu quero que você desenvolva. E nesse tempo de crescimento você vai aprender a confiar em mim. O seu caráter será moldado e transformado, e você vai aprender a depender plenamente de mim. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmão. Vou te dar um conselho, e esse conselho serve para mim também. Não se precipite. Que Deus nos conceda graça. Não se precipite. E não se venda. Não venda os seus princípios. Não venda os seus valores. A fé, ela caminha com a paciência que fala de tempo, ela caminha junto com o modo. Existe um meio. Quem guarda os princípios de Deus jamais serão confundidos. Moisés não estava equivocado acerca do propósito, contudo errou no fator tempo, por impaciência. Faltava ainda 10 anos para se cumprir o tempo de libertar o povo, e por causa dessa impaciência e não entender os modos de Deus, mais 30 anos. Senhor, me conceda graça e misericórdia para nem atrasar e nem adiantar. Dai-me graça e paciência. Amém? Porque às vezes a gente empolga. Nem toda porta que se abre é de Deus, e nem todo banquete é mesa que Deus preparou. O sábio
ele consegue discernir o tempo e o modo. E essa é a minha oração para todos nós nessa noite. Senhor, dai-nos um coração sábio para discernirmos os tempos e os modos, porque a palavra nós já temos. A palavra nós já temos. Agora dai-me discernimento, Senhor, para entender quando será o tempo, qual o tempo, qual o momento e também o modo, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro ao Senhor. Talvez existem filhos aqui nesta noite, Senhor, sendo tentados acerca do tempo, Senhor, pensando que já se passou muito tempo, meu Deus, e tem sido apresentado outros meios que não são os meios do Senhor, outras formas que não são as formas do Senhor. Abraão, quando decidiu ouvir, Senhor, um conselho que não vinha de Deus, ele acabou trazendo para a sua vida sofrimento e dor, e também para a vida da sua esposa, Senhor. Uma vez que anos depois ele teve que mandar aquele menino embora, Senhor. Que dor terrível foi para o coração daquele pai, Senhor, ter que despedir um filho, porque ele não havia entendido nem o tempo e nem o modo. Senhor, Moisés também teve que passar, meu Pai, 40 anos no deserto. 40 anos, Senhor, porque ele não soube entender o tempo e nem o modo. E o Senhor nos adverte, nos ensina no texto que nós lemos, Senhor, de Hebreus, que nós temos que aprender com este, Senhor, que nós devemos aprender com esses, que existe um tempo, e o Senhor deixou escrito na sua própria palavra, Senhor, inclusive quando eles erraram, para que hoje a gente não erre, não cometa o mesmo erro, Senhor. Se a tua palavra diz que o sábio ele consegue discernir os tempos e os modos, dai-nos um coração sábio, Senhor. Dai-nos um coração sábio, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que nós não venhamos trazer maldição para as nossas vidas, maldição para a nossa casa, para a nossa família, e nem atraso, Senhor, nos planos e projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Traz paz a esse coração, traz paz a este coração, Senhor, uma vez que o Senhor diz: se tardar, espera, mas certamente não tardará. Se Deus prometeu, irmão, fica tranquilo, fica tranquilo. Aproveite esse tempo de espera. Aproveite esse tempo de espera para crescer, amadurecer, confiar e depender plenamente de Deus. Feche os teus olhos. Embora sem saber, como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Eu espero em ti. Embora sem saber, Aleluia. como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Aleluia. Bata palmas e glorifique ao Senhor. Aleluia. Como a misericórdia de Deus é tremenda, né?
Deus poderia simplesmente desistir desses camaradas, mas não desistiram. Passou um tempinho a mais, mas tudo cooperou para a glória de Deus. Vou falar de novo. Que Deus nos conceda sabedoria para a gente aprender com eles. O exemplo deles já ficou aqui, gente. Vocês lembram? Diz que existem 3 tipos de pessoa. Uma é o sábio, que aprende com os erros dos outros. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. Ele cometeu um erro, aí ele aprende, ele não comete mais aquilo. Mas existe o insensato, o louco, que mesmo errando, não aprende e continua errando. Que a gente seja no mínimo inteligente, amém? Mas busquemos um coração sábio, em nome de Jesus. Deus é bom. Bata palmas, glorifique o Senhor.